Boa noite, meninas, para quem eu não falei ainda. Hoje nós vamos dar sequência, né, à matéria As Manifestações do Espírito. E hoje nós vamos falar de eu considero assim, uma parte muito, muito importante, porque, vamos dizer, em pleno século XXI, vivendo na nova aliança, ainda tem pessoas que não têm a clareza do que é a obra do Espírito Santo do batismo. Muitas pessoas ainda não entendem o que é a salvação e o que é o batismo no Espírito Santo, a diferença, né, que há. Que a salvação é você reconhecer Jesus como Senhor, o único e suficiente Senhor da sua vida. Mas existe um outro passo, que é o batismo no Espírito Santo, que ele vem com a evidência de falar em outras línguas. Então, nós vamos aprofundar nessa questão. Eu acredito que só vai dar para a gente estudar esse tópico hoje, porque ele é enorme. Nós vamos passear, né, pelo batismo, pela oração em línguas, e vamos deixar fluir, né, o Espírito Santo fluir, nos ensinar da maneira que ele quiser, né, da maneira que ele preferir. Então, agora nós vamos falar a obra do Espírito Santo deixa eu aceitar aqui, no batismo. Aqui na apostila, ela fala assim que existe uma obra do Espírito Santo no novo nascimento. E que nós não recebemos a plenitude do Espírito Santo quando nós nascemos de novo, mas quando nós somos batizados nele, no Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo e somos batizados em Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos batizados em Cristo Jesus. Nós estamos com Cristo Jesus, ele é o nosso Salvador, mas aí acontece que quando nós somos revestidos de poder, aí é quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Então, esse poder, o dunamis, o poder que se manifestou, que estava com Jesus, o poder que acompanhou Jesus, que fez Jesus ressuscitar, que fez Jesus curar, expulsar demônios, fazer tudo o que ele fez, esse poder, ele só vem habitar, só vem se manifestar em nós, em sua plenitude, quando nós somos batizados no Espírito Santo. Okay? Umas expressões que confirmam isso são o Espírito Santo sobre, revestimento de poder, rios de águas vivas, batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. São expressões que estão na Bíblia e que elas expressam essa verdade. Jesus, existe uma promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu vou ler, está lá em Joel 2, 28 e 29. Fala assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, essa foi a promessa na velha aliança, de que haveria um Espírito sobre nós, o Espírito Santo sobre nós, que ia nos revestir de poder. E tem também a promessa feita por Jesus, que está lá em João 7, 37 e 39. Eu vou ler. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando Jesus foi glorificado, o Espírito veio, né? O Espírito ficou aqui para nós. A água, ela tipifica o Espírito Santo, tanto em João 4, que fala sobre isso, como em João 7. Porém, ela é tipificada como fonte no capítulo 4, do verso 13 e 14, e como rios no capítulo 7, que nós acabamos de ler, do 37 ao 39. Isso acontece porque Jesus estava falando de duas experiências diferentes, a salvação e o batismo no Espírito Santo. O que é? Jesus era a água, né? Aqui ele fala que quem tiver sede, que se beber, né, dele, da água que ele tem a oferecer, nunca mais vai ter sede. Mas mais para frente, quando ele vai falar, ele fala do Espírito, ele fala que vai fluir, que são rios. É através do Espírito Santo que a gente transborda, que a nossa vida flui, que tudo vai fluindo, que os dons vão se manifestando, que a gente vai alcançar vidas, que nós vamos conseguir operar milagres, maravilhas e prodígios, que nós vamos conseguir ser frutíferos. Quando nós somos batizados no Espírito Santo. Porque aí aquela fonte de água, aquela água ali que era Jesus, ela vai virar um rio, ela vai começar a transbordar. Né? Quanto mais você se encher, mais ela vai transbordar, né? Maior ela vai ficando. Aí, nesse contexto, ele falou sobre o recebimento do Espírito Santo, que é o batismo. Mas um dos pontos mais importantes da passagem é exatamente o fato de João explicar o que Jesus estava falando. Pois naquele momento em que Jesus dissera isso, o Espírito não poderia ser recebido ainda, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. No verso 39, no versículo 39, é a explicação de João para o que Jesus tinha dito sobre o assunto. Então, no verso que a gente vê aqui, ó, e o Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que o Espírito Santo, esse revestimento de poder, só ia acontecer depois que Jesus fosse glorificado, depois de todo o processo, que Jesus ia subir aos céus e o Espírito Santo ficaria sobre nós, dentro de nós, né, disponível para nós, porque até então nós tínhamos Jesus aqui, era a velha aliança. Assim que Jesus cumpriu a obra da redenção, que ele morreu, que ele subiu aos céus, que ele foi glorificado, que ele ressuscitou e subiu aos céus, que ele foi glorificado, aí nós já entramos na nova aliança, que é um novo tempo onde o Espírito Santo está disponível para nós, igual ele estava para Jesus. Por isso, a importância do batismo no Espírito Santo, para você conseguir andar no poder, para você saber todas as coisas, para você aprender todas as coisas, é necessário o batismo com o Espírito Santo, para que ele seja livre dentro de nós, né? Para que nós estejamos à inteira disposição dele, rendidos a ele, né? Jesus, ele dá recomendações aos discípulos antes da ascensão. Quer ver? Lucas 24, 49. Ele fala assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Até, a gente vai ver mais para frente aqui, a questão lá de Pentecostes, Jesus, ele ficou aqui, né, com os discípulos,
um período após a morte dele, a ressurreição, e ele permaneceu até que o Espírito Santo desceu, até que todos que estavam ali, os discípulos, fossem revestidos de poder. Jesus teve um cuidado, eu vejo isso como um cuidado, assim. Ele só foi, tipo, tranquilo para o céu, lindo e maravilhoso ficar com Jesus, com o Pai, quando o Espírito Santo quando o Espírito Santo estava disponível. Assim, literalmente aqui, quando os discípulos foram revestidos de poder, sabe? É como se fosse assim, agora eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer a obra, eles vão conseguir cumprir o ID, eles vão conseguir tocar pessoas, eles vão conseguir pregar o evangelho. Porque quem faz isso em nós, quem nos capacita é o Espírito Santo. A gente sabe que é ele, né? Que convence as pessoas, é ele que faz a obra. Quer ver? Vamos ler Atos. Deixa eu tomar uma água. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou Jesus, né? Que determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, Jesus falou com eles: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, né? Até que vocês sejam batizados. Não vai demorar muito, mas vocês vão ser. Gente, Jesus, até onde a gente sabe, né? Jesus, ele só começou o ministério dele depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Por aí a gente vê que se Jesus, né, que nunca pecou, que não errou, que destituiu da glória de Deus, que estava lá no céu, desceu, e esperou o Espírito Santo para fazer as obras, as maravilhas, nós também necessitamos de ter o batismo com o Espírito Santo para cumprirmos o nosso ministério, o nosso chamado aqui na Terra. Para que nós precisamos sermos revestidos de poder também, que é o poder do Unamis, né, do Espírito Santo. Aí em Atos 2, do 1 ao 4, fala do cumprimento da promessa. Quer ver? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse cumprimento dessa promessa, ela foi lembrada por Jesus em Atos 1:5, que a gente leu aqui. Jesus ressuscita, Jesus ele ressuscita e passa 40 dias falando com os discípulos. E lembra-lhes a promessa do Pai, que foi feita lá em Joel 2, que a gente já leu, 28 e 29, falando, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós, a promessa do Pai era o batismo no Espírito Santo, que, segundo Jesus, aconteceriam não muito depois daqueles dias, que eram os dias que ele ficou com eles, né? Um momento, assim, muito único, né? Eles puderam ter um contato com Jesus após ele ter sofrido tudo que ele sofreu, né? Após ele ter ressuscitado. Eu acho isso, assim, uma coisa fantástica, né? Jesus ressuscitou e ainda passou aqui 40 dias com os discípulos aqui, treinando os discípulos, o que viria, né? Esperando, e os discípulos esperando, né, o dia de serem revestidos. Quer ver? Eu vou ler aqui um trecho, porque para a gente entender que tem gente que fala que Pentecoste foi 50 dias, tem gente que fala que foi 53. Mas como a gente está estudando mais a fundo, nós vamos ver essa parte.
Não muito depois daqueles dias, né, que Jesus fala isso, que não muito depois daqueles dias, que foi na Páscoa, né, que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Ora, Jesus havia morrido durante a festa da Páscoa. Fora ressuscitado no terceiro dia, e depois que ressuscitou, esteve ainda 40 dias com os discípulos antes de ser levado ao céu. Os discípulos que foram recomendados por Jesus a esperar o Espírito Santo o receberam no dia da festa de Pentecostes. Bem, alguns estudiosos dizem que a festa de Pentecostes era realizada 50 dias após o início da Páscoa, ou seja, aí contava a Páscoa, né, os 3 dias de Páscoa. Após isso. Enquanto outros comentaristas bíblicos dizem que a festa de Pentecostes era realizada 50 dias após o término da Páscoa. Aí, né, dariam 53 dias após a... Assim, alguns diferem no cálculo de dias entre a morte de Jesus e o Pentecoste. Então, até hoje, existem essas teorias que ficam divergindo né, da morte de Jesus com Pentecoste. Foi 50, foi 53. Eu não dou a mínima diante de Deus falando, porque o que importa é que aconteceu. O que importa é que nós temos o Espírito Santo. Mas se um dia a gente for questionado, né, porque o povo arranca trem, não sei da onde, para perguntar para a gente já sabe, que são especulações a respeito do se contou a Páscoa ou pós-Páscoa. Se contou a Páscoa, foram 53. Se não contou a Páscoa, foram 50. Então, é isso. Mas, na lei, se não me engano, na lei, Pentecostes são 50 dias pós-Páscoa. E Páscoa inicia no primeiro dia. Porque o cordeiro, ele era sacrificado no primeiro dia. Depois vinham 7 dias dos ázimos. Então, a Páscoa é o primeiro. É. Porque a Páscoa é o sacrifício, a Páscoa não é a ressurreição. A Páscoa é a entrega do cordeiro. E a entrega do cordeiro era no primeiro dia. No primeiro dia, e ele fica os 3 então, dias. Segundo a lei, o Pentecostes se dá no 50º dia. Não dá no 53. Porque o resto da comemoração são 7 dias de pães ázimos. Porque só há o sacrifício do cordeiro no primeiro dia. Sim. Então, 50 dias. 50 dias, 53 não é não. Eu fico com o que está escrito. E o que está escrito é isso. É Páscoa, 50 dias, Pentecostes. A Páscoa é o primeiro dia de toda a celebração, que é a morte do Cordeiro. Depois disso, pode falar. A Páscoa, na verdade, não é o dia da ressurreição? Só o último dia? Não. A Páscoa significa a morte do Cordeiro. É só olhar em Êxodo. Êxodo foi a primeira Páscoa. Não teve ressurreição de Cordeiro nenhum ali. Teve a morte dele. Teve a morte. Que foi passado sangue para ninguém ser morto. A morte, a ressurreição, então, foi só Jesus. De Jesus. Só de Jesus. Então, a Páscoa conta, a sexta-feira. É o primeiro dia, que é o sacrifício do Cordeiro. Porque o Senhor ainda fala assim, e este vos será o primeiro dia do primeiro mês, que seria contado. Quando começa o mês de Abib. Por quê? Porque ele fala que o Cordeiro era separado 4 dias antes, então no 10º dia ele era separado, no 14º dia do mês de Abib ele era entregue. E esse vos será o dia da Páscoa. Foi a primeira Páscoa que aconteceu. O dia da Páscoa é o dia da morte do Cordeiro. Páscoa é morte, é comemoração da morte. A Páscoa significa. A ceia é a comemoração da vida. Isso. Então, são 50 dias pós o primeiro dia da Páscoa, morte do Cordeiro. E Jesus foi o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. E a outra coisa é que o Espírito Santo, por isso que você falou Espírito de Cristo, porque quando ele ressuscitou, se não me engano, eu não tenho certeza, mas se não me engano é no livro de Lucas que está escrito sobre isso, mas Jesus sopra
o Espírito Santo nas narinas deles, que é para restaurar a criação, que teve o sopro de Deus na narina de Adão e ele rejeitou. Porque ele escolheu viver por ele mesmo e não pelo Senhor, né? Então, Jesus vem e restaura. Ele sopra de novo na narina da palavra fala, que ele sopra nas narinas do Espírito Santo, sopra nos discípulos, como Isso. espírito de vida sendo restaurado, que tinha sido perdido em Adão. Aí depois, eles já têm dentro deles o Espírito Santo, aí depois eles são mergulhados no Espírito Santo, que daí vem o batismo. Isso. Aí, terminando essa parte, fala que o fato é que os discípulos só esperaram, no máximo, 7 dias, né? Até serem batizados no Espírito Santo. Então, eles não esperaram, não ficaram 50 dias esperando. Eles foram batizados antes do Espírito Santo, né? Logo depois, Jesus passou os dias com eles e eles foram batizados. Aí agora nós vamos falar sobre as línguas, a evidência da plenitude do Espírito Santo, que é o orar em línguas. Gente, fica tranquilo que, deixa eu aceitar, Fabiana, que se tem alguém que ainda não é batizado com o Espírito, não fala em línguas, é só pedir. É só pedir para Jesus. Porque o Espírito Santo, ele vai aonde ele é desejado. Então, se você deseja, com o coração, falar, né, ter ele dentro de você, é só você pedir, que ele vem. E ele vem de uma forma tão sutil que, quando você vê, já foi. Nem tem noção do que está acontecendo e foi. E já está falando. Ó, eu vou ler um trechinho aqui lá do dia do batismo, do Pentecoste. Neste dia, eles foram cheios do Espírito Santo, isto é, receberam a plenitude dele. Eles receberam a plenitude do Espírito Santo. Sabemos disso porque eles falaram em outras línguas, que é a evidência inicial da plenitude do Espírito no crente. Aí tem um texto, eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aí tem a parte que Pedro discursa sobre o acontecido. E Pedro, quer ver? Vamos ler em Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, aqui Pedro fala do derramar do Espírito Santo, que Jesus, ele foi derramado. Cumpriu-se a promessa deles serem cheios do Espírito Santo. Essa é uma explicação de Pedro a respeito do cumprimento da promessa mencionada por Jesus no capítulo 1 de Atos, no verso 5. E também tem a passagem de João 7,39, que nós já lemos, que ele fala assim, exaltado ou glorificado. A destra de Deus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto e vedes e ouvis. Quando Jesus foi glorificado, o Espírito Santo foi derramado. É uma outra passagem que confirma isso. Aí vem a pergunta, derramou o quê? Que fala isto, né? Ele usa a expressão isto. Isto, ao que Pedro está se referindo, é o falar em línguas. É uma causa pela qual eles haviam sido, é a causa pela qual eles foram acusados de estarem bêbados. Isto foi o que derramou o falar em línguas, porque né, a gente já sabe essa passagem que eles falam que eles estavam bêbados, né, que eles ficaram como bêbados. E
foi o derramar do Espírito Santo, porque cada um começou a falar em línguas e virou aquela, né, imagina, aquele fogo todo lá. Aí tem outro texto que comprova essa verdade, que é em Atos 44, 47. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo veio para todos que estavam naquele lugar, todos que queriam. Eu não sei, assim, eu gostaria de ouvir o discurso de Pedro, discurso não, a pregação, né, a ministração, o que ele estava falando na íntegra, cada palavra que ele falou. Porque foi, assim, uma loucura, gente. Todos foram cheios, todos receberam o Espírito Santo. Então, assim, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Né? Eu gostaria muito de ver isso, esse dia, para saber o que Pedro estava falando. Deve ter sido uma coisa mais linda do que ele falou. Ou talvez não, né? Porque o Espírito Santo faz e a gente nem se toca, né? Na palavra, fala o que ele estava falando. Mas os mínimos detalhes, não, né? Ah, sim, mas o contexto era que ele falou assim: todos dão testemunho de que Jesus veio para perdoar, derramou seu sangue para remissão dos pecados. Quando eles receberam, eu fico imaginando assim, a hora que eles entenderam que eles estavam perdoados, o Espírito Santo pôde enchê-los. Porque acabou a culpa, acabou o pecado, saiu. Então, o lugar ficou prontinho para receber o Espírito Santo. Até, né, os gentios que não se sentiam dignos, né? Eram eles. Porque esse daí foi a primeira conversão de gentios, que foi a casa de Cornélio. Então, ele era italiano. Eles não, né? Como dizer, eles não podiam, não se sentiam dignos, né? Era o povo excluído. Eles não tinham eles nem podiam entrar, tanto que Pedro, né, com toda a sutileza dele, ele fala assim: eu não deveria estar aqui, porque judeu não entra na casa de gente. Ele começa falando desse jeito com eles. Se fosse um brasileiro, ele falava assim: então vai embora, né? Mas como eles não eram, eles ficaram quietos, deixaram ele entrar. Já que você não quer, então pode ir embora. Mas como eles eram italianos, eles deixaram ele entrar. Mas assim, o discurso dele, ele fala que ele começa a mostrar Jesus desde os profetas, né? Uhum. Ele fala de Moisés, ele conta como que... Não, acho que ele fala de Abraão. Agora eu já não vou afirmar porque eu não lembro. Mas eu sei assim, que culmina, assim, o ponto-chave é quando ele fala sobre o perdão dos pecados em Jesus Cristo. E aí, quando eles receberam esse perdão, o Espírito Santo pôde enchê-los. Então, isso é uma coisa para a gente aprender. Não foi batizado no Espírito Santo ainda? Está segurando alguma culpa? Deixou de perdoar alguém? Entendeu? Porque o Espírito Santo vai encher quando você recebe essa remissão total do pecado. Então, não pode ter nem culpa e nem falta de perdão. Né? Ele fala aqui também sobre os gentios, né? Aí a palavra também, aqui nessa passagem, é usada porque ele está comparando a experiência dos gentios com a que eles mesmos tiveram em Atos 2, como vimos acima. Quando, né, os gentios teve a mesma experiência que ele. Tipo assim, aquela questão como era separado, né? Então, assim,
Nossa, o gentil também teve. Tipo assim, né, se fosse em outro lugar, em outra época, eles não teriam, né? Porque eles não eram judeus, né? Foi derramado o dom do Espírito Santo, é um outro ponto. Lembra das palavras de Pedro quando explicava que eles não estavam embriagados? Derramou isto. E agora ele diz: derramou o dom do Espírito Santo. Ele explicando, né, aqui que essa questão do batismo com o Espírito Santo, ele explicou ela como sendo um dom do Espírito. Depois nós vamos entender mais a fundo isso. E ele explica que não estavam embriagados, que era o derramar do Espírito Santo sobre eles que fizeram com que eles ficassem daquele jeito. E o outro ponto é, pois os ouviam falando em línguas. Essa foi a evidência visível de que fez os crentes judeus acreditarem que sobre os gentios também havia sido derramado o Espírito Santo. Ou como diz Pedro no verso, que eles haviam recebido o Espírito Santo. Quer ver? Vamos ler Atos 11, 15 e 16. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro vai explicar esse acontecimento, ele diz o que realmente havia acontecido com eles naquele momento. Caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Quer dizer, porque tinha caído sobre os discípulos, né, primeiro, depois caiu nas pessoas que eles estavam ministrando. E acrescenta um pensamento que lhe ocorreu, mas que no capítulo 10 ele não é mencionado, ele vai ser mencionado depois. Que quando ele viu aquilo, o povo sendo batizado no Espírito Santo, sem ao menos serem batizados nas águas, ele lembrou da palavra de Jesus em Atos 1:5, que fala assim: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, as pessoas lá, elas foram batizadas com o Espírito Santo, gente, sem ter passado pelas águas. Não tem isso de que primeiro você tem que ser batizado para depois você ser batizado imerso na água, para depois você ser batizado com o Espírito Santo. Não tem isso. O Espírito Santo está livre, disponível, é só você querer. Não tem condição, não existe nenhuma condição para que nós recebamos. A condição é aceitar Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador. É essa. Mas depois não tem nada que nos impede, não. Tá? Não tem que fazer promessas, jejum, oração, campanha de oração, nada disso. É só você querer. Tá? Evidência disso são crianças. Eu vou falar baixinho, porque ela está no quarto. A Maria Eduarda, ela ora em línguas. De vez em quando eu fico pela casa e escuto ela assim, ela falando. Aí tem hora que eu pergunto ela assim: o que você está falando? Ela, nada não, titia. Ela não quer me contar, assim, sabe o que ela está falando? Mas eu percebo nítido que ela está orando em línguas. E ela pediu para Jesus. Ela falou que queria. E ela pediu sozinha para lá com ele. Tá? Não tem nada a ver, eu só falei com ela, que se ela quisesse, só ela pedir para Jesus. E ela fala, de vez em quando eu tô aqui trabalhando, ela tá aqui atrás de mim brincando, eu escuto ela falando. E ela fica na alegria, falando e brincando e rindo, eu deixo para lá, tá? Tipo, não tô vendo. Porque se a gente fala alguma coisa, para, né? Mas tem, entendeu? É assim. Ela simplesmente pediu. Gente, por isso que nós temos que ter um coração igual de criança. Coraçãozinho puro ali, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem preocupação, sem dar importância para a circunstância, sabe? Só que, só quer. E pede, e vem. Agora já posso falar normal. Okay?
Se escutar, acha ruim. Olha, tem uma pergunta aqui na apostila assim: por que falamos em língua? Aí vem a explicação. Porque Jesus disse que este era um sinal que acompanharia os que crescem. Marcos 16, 17. Olha só. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. E, além disso, é a evidência bíblica inicial do batismo do Espírito Santo. Porque Jesus falou que nós falaríamos novas línguas, gente. Então, nós podemos falar novas línguas, né? Está disponível para nós. Vou ler Atos 2:4, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eu quero ler também Atos 8, 5 e 7. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Fabiana falou alguma coisa? Deixa eu ver. Falar novas línguas não seria falar inglês, por exemplo, sendo quem nunca falou? Não, não é assim não, Fabiana. Pode ser. Isso aí é uma outra parte que nós vamos estudar, tá? Isso aí é um dom. Nós estamos falando do batismo do Espírito Santo, que é a experiência da gente falar em línguas. Aí tem o dom lá, o dom que é a variação de línguas, que nós vamos estudar, que está mais lá para frente. Aí você entra, é um dom, não é para todo mundo, entendeu? O batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, em novas línguas aqui, línguas estranhas, até na Bíblia fala a palavra línguas estranhas, é para todos. Agora, o dom da variedade de línguas não é, entendeu? É para quem busca, é para quem pede, nós vamos aprender lá na frente, mas não é a mesma coisa, tá? Aqui nós estamos falando do batismo do Espírito Santo. Para eu ser batizada, quando eu sou batizada no Espírito Santo, eu vou falar a língua do céu. E o falar em línguas é a língua do céu, né? Tanto que a Bíblia explica que eu falo com o meu espírito falando direto com o Espírito Santo. A gente vai ver aqui, eu vou entrar nessa parte agora, das explicações dessa... Por que é importante a gente falar em línguas? Eu anotei aqui, eu vou falar as 9 razões para a gente orar em línguas. Uma primeira razão é sinal da evidência com o batismo, que nós acabamos de ler em Atos 2:4. Línguas para edificação pessoal. Lá em 1 Coríntios 14:4, fala que a gente é edificado, nossa edificação pessoal. A razão 3, as línguas, orar em outras línguas, né? Falar em línguas, faz a gente lembrar da presença do Espírito Santo. Quando você está orando em línguas, você lembra, você sente, você está com o Espírito Santo ali. Você tem a ciência, porque às vezes a gente esquece que ele está aqui. Aí, quando você ora em línguas, automaticamente você já lembra dele, sabe? A razão 4, manter nossas orações em conformidade com Deus. É uma coisa assim, muito importante esse ponto, porque quando eu oro em línguas, né, eu me mantenho orando em línguas, eu vou orar em português, ou inglês, ou italiano, ou francês, seja a língua que for, né, uma língua conhecida, né, eu vou orar de forma correta. Eu vou fazer as orações de forma correta, porque eu estou conectada com o céu. Então, eu não vou ficar nessas orações de pedância, eu não vou fazer macumba gospel, eu não vou fazer essas coisas que o povo faz por aí. Por quê? Eu vou estar em conformidade com o Espírito Santo, com as coisas do céu. Aí a minha oração vai ser uma oração direcionada com as coisas do céu para mim. Razão 5. Orar em língua estimula a fé. Isso está escrito lá em Judas 1:20. Então, sabe? É porque quando edifica a gente, estimula a nossa fé, sabe? Faz a nossa fé ir além.
dar uma esticada na nossa fé, estarmos conectados diretamente com as coisas do céu. Razão 4, 5, eu acho. A oração em línguas me livra da contaminação do mundo. Gente, isso é tão importante. Bem, eu oro em línguas quando acontece alguma coisa, falando por mim, quando eu estou estressada, nervosa, porque aconteceu alguma coisa, quando eu não sei o que fazer, quer dizer, eu estou recebendo coisas do mundo, sabe? Influência do mundo, porque ficar nervoso, ficar estressado, essas coisas são coisas do mundo. No céu não tem isso. Aí, quando acontece alguma coisa, que eu vejo que eu estou perdendo, assim, um pouco o controle, eu paro e vou orar em línguas. Se eu estiver na cena, eu saio da cena, seja o que for, e eu vou orando em línguas, e vou respirando, e eu acalmo, e aquilo ali passa. É uma coisa que eu faço para mim. Sabe? Quando eu vejo que a situação está me deixando, que eu vou pirar, eu vou orar em línguas, que eu vou sair do controle, que eu vou perder, que o domínio próprio está ficando difícil de se manifestar, a gente ora em línguas. Outra razão, nos capacita a orar por aquilo que não conhecemos. É uma coisa, assim, muito, muito forte isso. Quando você se mantém orando em línguas, o Senhor começa a trazer coisas para você orar que você não tem conhecimento. Você começa a orar por pessoas que você não sabe nem o nome. O Senhor te dá nome de pessoas que você nunca viu, que você não sabe quem é para você orar. Você ora por coisas que talvez iriam acontecer com você ou com alguém da sua família. Você começa a orar por coisas assim que não conhece, porque o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas. Aí você começa a ter noção, você começa a ter percepção do que orar. O Senhor vai trazendo pessoas à sua mente para você orar por elas, sabe? Você fica mais sensível às coisas, né? Ao mundo espiritual, a tudo que está acontecendo. Eu vou contar um testemunho rapidinho, porque está dentro disso. Eu tive uma visão, uma percepção de uma coisa que iria acontecer no Brasil, um dia à tarde. Foi a semana que passou. Eu falei, gente, estranho. Quando foi no outro dia, eu recebo a notícia que o negócio tinha acontecido de madrugada. Mandei mensagem para a Rê na hora, falei, Rê, recebi e tal. Depois, né, a gente entra em detalhes. A Rê pegou e falou assim, vamos. Aí, na hora que eu vi, eu já orei cancelando aquilo. Aí, o meu amigo que me mandou, eu falei com ele, vamos orar, porque isso não vai acontecer, não pode acontecer no Brasil. Oramos. Falei com a outra amiga minha também e mandei mensagem para a Rê me ligou, a gente orou. O Espírito Santo me mostrou, gente, uma coisa que ia acontecer, que o governo ia fazer. Sabe? Assim, e eu achei assim, agora eu tô mais atenta, tá? Agora eu tô mais, né? Acontece um negócio, opa, fala um negócio, gente, eu recebo informação na mente, assim, ó, isso, há coisas aqui do meu trabalho, sabe? Eu já até falo para vocês algumas coisas. Outra coisa. Sexta-feira eu fui sair, encontrar os amigos meus, num bairro aqui perto, aqui em Ipatinga. Tinha o meu amigo dos Estados Unidos está aí, a irmã dele que mora perto de Belo Horizonte estava aí, e uns outros amigos nossos, a gente foi para lá comer alguma coisa. E eles assim, você tem que vir, e eu fui. Só tomei banho, vesti uma roupa e saí doida. Aí coloquei a chave dentro da minha bolsa, e minha bolsa era uma bolsa pequena. Troquei de bolsa, coloquei na pequena. De repente veio na minha mente assim, Denise, olha essa sua chave para dentro da sua bolsa. Porque senão você vai chegar de madrugada. Eu nem chego de madrugada, mas me veio na mente se chegar de madrugada. Porque aqui tudo fecha no máximo 11 horas, aqui na minha cidade. Então, a gente chega em casa, né, cedo. Você vai chegar, sua mãe vai estar dormindo, ela não acorda, você vai ter que acordar a vizinha para abrir o portão para entrar. Gente, foi desse jeito falar comigo. Aí eu falei, não, mas eu pus a chave na bolsa, ela está na bolsa. E fiquei lá, eu estava indo de Uber. De repente, eu não sei o que deu, que a minha perna mexeu no Uber. Na hora que a perna mexeu, a gente fez o barulho, a chave tinha caído no chão do Uber.
Eu, moço, minha chave vai ficar aqui. Corri, peguei a chave, pus no bolsinho de dentro da bolsa e fechei. Falei, obrigada, Espírito Santo, porque você não me abandona, você me mostra as coisas e eu demoro para perceber, mas obrigada. É isso, gente. Sabe, você fica assim, na hora que você vai orando em línguas antes de dormir. Ai, você dorme, que é uma maravilha, acorda, fica falando. Em pensamento, às vezes você não pode falar em voz alta, porque você tem público e tal. Vai falando mentalmente, sabe? É muito bom essa experiência. Uma outra razão é que traz refrigério e descanso. É aquilo que eu falei com vocês em cima. Quando eu estou vendo que eu estou recebendo contaminação do mundo, eu oro, aí eu descanso, eu entro no refrigério e no descanso. Outro motivo é que aí eu submeto a minha língua à palavra do Senhor. Quem se mantém orando em língua segura a própria língua. Não vai falar o que não deve falar, não vai se meter onde não deve se meter, essas coisas que a gente já não vai fazer fofoca, o que não acontece entre nós, amém, glória a Deus, mas é importante isso, né? Aí, a gente sabe que o dom de línguas, esse de falar em línguas estranhas, ele é exclusivo dessa dispensação, agora, da nova aliança que a gente está. É porque na antiga aliança, os reis, os sacerdotes e os profetas tinham um espírito sobre eles. Tipo aqui, ficava aqui em cima da cabeça. Vamos supor que era assim. Sobre eles. Mas não haviam nascido de novo, ou seja, não tinham o espírito recriado. Sendo assim, não poderiam ter a plenitude do Espírito Santo, os enchendo da mesma maneira que um crente da nova aliança. O dom de variedade de línguas faz parte da igreja, começando no dia de Pentecostes. Então, a gente sabe isso. Gente, é exclusivo nosso. Nós que falamos direto com o céu. Né? Ele veio sobre quando a gente aceitou Jesus. Depois que a gente foi batizado, ele veio também morar aqui dentro. Né? Aí, quando nós falamos em línguas, nós falamos sobrenaturalmente com Deus em mistério. Gente, a maioria das vezes eu não faço ideia de para que eu estou orando, tá? Se fique tranquilo, eu não sei, não. Às vezes me vem umas imagens na cabeça, tipo assim, eu estou orando em línguas falando, aí às vezes me vem uns flashes de algumas coisas, mas a maioria das vezes não vem nada, não. Eu só estou orando porque eu sei que eu estou falando com Deus sobrenaturalmente. Eu sei que eu estou falando com Ele e que isso é para o meu futuro. Eu tenho certeza que é para minha edificação pessoal e para coisas que virão no futuro. Entendeu? Não fica assim preso nessa, eu estou orando, não sei o que eu estou falando, mas você está falando a língua do céu, é sobrenatural. Uma hora você vai saber, né? Nem que seja depois que a gente estiver lá com Jesus, mas é sobrenatural. Né? E às vezes a gente não está. Eu, falando por mim, não estou com essa percepção. Às vezes eu entendo uma coisa ou outra, sim, mas nem sempre. Né? Nós engrandecemos a Deus quando nós oramos em outras línguas. Quer ver? Falando lá em Atos 10 fala, no 46, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Engrandecendo a Deus, falando em outras línguas. Às vezes a gente não consegue adorar o Senhor, sabe? Assim, não tem mais palavra aqui na terra para falar no momento de adoração. Meu filho, começa a falar em outras línguas, começa a cantar em outras línguas, e rapidinho começa a vir palavra. Tem vezes que eu falo palavra que eu nem nunca imaginava que existia assim na língua, assim, sabe? Sai. Assim, essa palavra eu nem conhecia. Mas porque ela vem do céu para mim, né? Para eu adorar ao meu Deus. Eu já falei que nós edificamos a nós mesmos. Eu sempre uso essa expressão, esse exemplo de mas você vai edificar você mesmo. Mas se eu não tiver edificada, eu não vou conseguir ajudar ninguém, eu não vou conseguir edificar ninguém. Eu penso assim, sempre me vem um prédio, uma construção.
né? Acho que é por causa da engenharia, né? A gente sempre pensa nisso. Eu fico vendo um prédio. Como é que você vai construir um prédio se você não edificar ele? Você tem que fazer a base do prédio, toda a estrutura. Está construindo uma aqui em frente à minha casa, acho que vai ter 4 andares. Uma pena que não é aqui atrás para tampar o sol, é na frente. Aí eu fico olhando lá assim a construção, gente, ele está sendo edificado. E ele só vai ficar lindo e maravilhoso depois que toda a edificação ficar pronta. Que aí vai colocar o reboco, vai colocar os trem bonito, né? Vai vir o arquiteto, vai escolher as cores, o material que vai colocar, os vidros. Gente, se a gente não se edificar, a gente não vai frutificar. A gente não vai ser uma árvore frondosa, maravilhosa, dando frutos por aí. Né? A gente acaba se perdendo. Como a gente vê tantas pessoas aí se perdendo nesse mundo, né? É muito triste isso. É um mandamento bíblico. Está lá em Efésios 6,18. Eu quero até ler. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Com toda oração e súplica, né, que a gente tem que fazer, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito é o quê? É orando em línguas. Entendeu? Deixamos o nosso espírito orar a Deus. É muito o que eu falei, né? Que aí o nosso espírito está falando direto com Deus, está falando com o céu. Coisa linda. Ele... Olha, e outra coisa, é um sinal para os incrédulos. Vamos ler 1 Coríntios 14, 22. De sorte que a língua constitui um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, a pessoa, quando vê a gente orando em língua, se ela é incrédula, ela já começa a ficar assim. Tá orando, né? Tá orando. A Fabi achava que era em espírito, ela em silêncio. Não, é falar em línguas, Fabi. Pode ser em silêncio, mas é em línguas. O orar em espírito, né? Nós cantamos e damos graças a Deus. Quer ver? 1 Coríntios 14, 15 e 16. Que falarei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto, o amém, depois da sua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Nesse aqui, Paulo está falando que ele orava com a mente, né? Claro, para que todos entendessem, mas também orava em espírito. Cantava, claro, para que todos entendessem no idioma que ele falava, mas também cantava em espírito, né? Orar em línguas nos enche do espírito, faz a gente encher do espírito para transbordar. Eu já falei também que nós oramos de acordo com a vontade de Deus. E agora nós vamos falar o seguinte: nossa, já são 9 horas. Ô, Rê, você quer que eu pare? Ou não? Eu posso. Mais 5 minutos? Posso? Para Sim, terminar pode. essa parte? Uhum. Agora que eu vi que são 9:02, sabia que era uma parte extensa. O batismo no Espírito Santo, ele é para todos os que creem, para os crentes. A evidência inicial dele é falar em outras línguas e é uma experiência exclusivamente dada àqueles que nasceram de novo. É aquilo que eu falei. A condição para você ser batizado no Espírito Santo é você ter nascido de novo. O que é o nascido de novo? Aceitar Jesus, né? Reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Jesus falou que o mundo não pode receber o Espírito Santo ou a experiência do batismo. O mundo, gente, são as pessoas que não, né, que vivem lá, que não são filhos de Deus. Há, porém, um dom que Deus realmente está oferecendo ao mundo, que é o dom da salvação. O Pai, entretanto, tem outro dom para aqueles que já são filhos, e este é o dom do Espírito Santo, o batismo. O Espírito Santo sobre nós.
É a porta de entrada à dimensão sobrenatural. Para quem gosta aí do sobrenatural, né, dos proféticos aí, é pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, nos reveste de poder e é a porta de entrada a 9 manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, que são os dons do Espírito, que nós vamos estudar mais para frente na próxima aula. Outra coisa que o Espírito Santo sobre nós nos faz, visa nos encher da plenitude de Deus. Isso está em Efésios 3, 19 e 20. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus nos tem dado o dom do Espírito, Deus tem dado o dom do Espírito Santo sobre nós, através do batismo, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo falou para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ele estava falando com crentes, cheios do Espírito, posto que a carta estava endereçada à igreja de Éfeso. E o padrão comum era que todos não somente nascessem de novo, mas recebessem o Espírito Santo e falassem outras línguas. Os crentes que não tinham plenitude do Espírito eram exceção, não regra. Olha só, quem naquela época de Paulo não era batizado, era exceção. Né? Não era regra. Igual hoje, tanta gente implanta a regra que não precisa, que não fala, que não é para todos. Não, é para todos. É para todos. É poder, olha só, outra coisa do batismo sobre nós. É poder para nos dar vitória na vida. Todo crente cheio do Espírito Santo possui dentro dele, a seu crédito e para pronto uso, todo o poder que necessitará para vencer nessa vida, por causa da presença de Deus nele e em toda a plenitude daquele que é maior, o Espírito Santo. É poder, o Espírito Santo sobre nós é poder para orar sobrenaturalmente. O Espírito Santo, ele é nosso intercessor, embora seja certo que a maneira principal dele nos guiar seja através do testemunho interior em nosso espírito. É quando a gente percebe, é para fazer, não é para fazer, isso vai dar errado, isso não está legal, quando a gente é incomodado, né? Nosso testemunho interior no nosso espírito. Não deixe de ser correto que ele também nos ajudará em nossa vida de oração. Lá em Romanos fala isso, depois eu vou ler para nós. Além disso, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo, fica disponível para nós uma nova dimensão em nossa vida de oração particular, mediante o falar em línguas. Eu vou ler Romanos 8, 26, 27, e a gente vai terminar. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse é o versículo de Romanos que fala da intercessão do Espírito Santo por nós. Gente, eu vou encerrar aqui, depois nós vamos falar sobre o fruto e as manifestações do Espírito. Que o fruto nós já estudamos e a manifestação são os dons, tá? Os 9 dons. Vou falar para vocês uma coisa, que o Espírito Santo, ele nos capacita para a gente orar sobremaneira, de forma sobrenatural. E eu já passei por essa experiência no início da minha caminhada cristã. Quando eu comecei a fazer o rema, eu lembro um dia que eu fui orar por uma mulher. Eu fui visitá-la, ela morava no alto de um morro aqui, de uma favela, que não tinha acesso, a gente tinha que ir, subir o morro lá no topo e descer a pé. Não tinha como chegar na casa da mulher de carro. Não existia essa possibilidade.
um barraco construído daqueles negócios de plástico lá, esqueci como é que chama aquele trem, e eu fui orar para essa mulher. A gente começou a ajudar, o projeto social que eu comecei a coordenar começou a ajudá-la. E um dia eu entrei naquele lugar. Eu olhei aquela situação e falei, eu não aceito isso. E eu comecei a orar por aquela mulher, que as minhas duas amigas que estavam comigo ficaram assustadas, assim, elas falaram assim, eu nunca vi você orando daquele jeito. Nem eu, né, gente, que eu também não vi. Você orou de uma forma... Elas ficaram caladas, assim, regalou o olho e paralisou, e eu orei para a mulher sobre fé. Eu fiz a transferência de unção da fé que eu tinha recebido de Deus para aquela mulher. Eu sei que na mesma semana a mulher resolveu a vida dela, a mulher voltou para Belo Horizonte com o pai dela recolheu ela, não deixou ela passar na situação que ela estava com os filhos. Eu sei que a vida da mulher resolveu naquela semana que eu orei com ela, sabe? Então, assim, é o Espírito Santo que faz isso com a gente, que faz a gente orar de uma forma sobrenatural. E as coisas acontecem. Os paralíticos aí que tá lá, nem tá vendo o que tá acontecendo, vai um lá e levanta eles. É o sobrenatural. É o Espírito Santo que faz isso, né? Então, por isso a importância da gente buscar ele, sabe? Da gente tá o tempo todo falando com ele, buscando ele, tá? Eu paro por aqui, que já são 9h10, vou passar a palavra para a Rê.